Eh, Bom dia a todos novamente, sejam todos bem-vindos. Eu queria iniciar, o Júnior pediu para a gente dar início aqui, né, no nosso encontro, abrir o encontro, abrir a palavra, porque ele está em missão, então eu acredito que ele deva entrar no chat. Acredito que lá pelas 11 horas mais ou menos, se ele tiver condições no local onde ele estiver, se tiver sinal de internet, enfim, a gente espera, mas enquanto isso a gente vai tocando aqui, vamos lendo aqui o texto, discutindo, enfim, lendo as escrituras aqui, tentando ter o máximo de compreensão possível. O texto que ele mandou para a gente, Liberdade Cristã, ele reflete, o próprio nome já diz, né? Ele reflete o grau de liberdade que o cristão tem, agarrado com Deus, né? Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor, diz Gálatas 5:6. E isso mostra que a gente não pode ficar agarrado, não pode ficar preso a, aquilo que os legalistas colocam para a gente como sendo obrigatório se a gente quiser seguir o caminho da salvação. Evidentemente que a gente tem que se basear por tudo aquilo que está escrito, por tudo aquilo que está nas escrituras e não necessariamente por aquilo que o homem está dizendo ou pelo que o homem escreveu, mas sim por tudo e somente aquilo que está nas escrituras, né? A fé que atua por amor e purifica a alma é um instrumento santo, edificante e santificador, que deve suavizar e dominar a perturbada natureza humana. Eu queria pedir se alguém pode dar início aqui nesse primeiro item, a mulher escrava pela carne, irmã Daíra ou irmã Michele, enfim, alguém aí que possa se habilitar para dar abertura aí, né, no texto, pode ser na leitura? Eu posso ler, Ibrahim. Pode seguir, Eric, obrigado. Vamos Viu? lá. A mulher escrava pela carne. Como a experiência de Abraão revela a escravidão espiritual de viver na própria força finita? Gênesis 14, de 1 a 4, 11, 12 e 15, Gálatas 4, 22 a 25. Gênesis 16, de 1 a 4, 11, 12 e 15. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: Já que o Senhor me pediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou a serva egípcia Agar a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho. Ele dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como o jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Gálatas 4, 22 a 25. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar.
Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Nova versão internacional. Abraão havia aceitado sem questionar a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e na forma escolhidos por ele. Permitiu-se uma demora a fim de testar-lhe a fé no poder de Deus, mas falhou em resistir à prova. Ismael foi levado a escolher a vida selvagem, de roubos e saques, como um líder do deserto. A poderosa nação que descendeu dele foi um povo turbulento e pagão. Continua, Ibrahim, porque já está no item 2. Pode continuar, tem o comentário aí, né? Abraão havia aceitado sem questionar, tal. Sim, tá aqui. Já passou já. Ah, você leu? É porque eu estava tentando enviar o link aqui para o pessoal. Bom, isso mostra para gente que eu tô me atendo aqui a essa questão de Abraão ter aceitado sem questionar a promessa de um filho, né? Ele não esperou que Deus cumprisse a palavra. Ele talvez não tenha confiado em Deus, né? Talvez ele não tenha acreditado que ele teria aquele filho prometido, né? Não sei o que passava na cabeça dele, né? Mas ele simplesmente, para dar uma ajudazinha, né, a Deus, ele foi lá e aceitou tomar Agar, a escrava, para que gerasse um filho dele, né? Isso é uma coisa que a gente não deve fazer, né? A gente não deve nunca jamais tentar dar uma ajudazinha, né, a Deus, né, entre aspas, como o Júnior já comentou, né? A gente pode ter uma surpresa lá na frente. E no final das contas, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? A gente, ele tomou Agar, ela gerou um filho, e depois de algum tempo, Sara gerou um filho dele, né? E o que aconteceu depois? Ele teve que abrir mão de Agar e seu filho, seu próprio filho, né? Ele botou fora o seu próprio filho, porque havia uma determinação, tanto uma solicitação de Sara, como uma determinação de Deus que ele fizesse isso. A sequência foi que Ismael foi levado a escolher a vida selvagem de roubos e saques, né? Quer dizer, um negócio triste, né? Que derivou no mau caratismo da parte do filho dele. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Bem, Sim. Esse texto que o irmão Júnior colocou, eu acho que ele é muito mais profundo, né? Porque tem a desobediência, a falta de fé, desencadeou nos filhos da escravidão e os filhos da promessa, né? Então, a descendência de Ismael são os filhos da escravidão que tem até hoje. Então, é uma coisa mais profunda. E a descendência de Abraão com a Saraí hoje são os filhos da promessa, que é o que nós estamos buscando. Então, eu acho que é um texto muito profundo, né, sobre os filhos da escravidão e os filhos da promessa. É muito interessante esse texto. Sim, a sequência mostra bem isso, né? Que os filhos da escravidão são exatamente aqueles que foram gerados a partir de Agar, né? Mais algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ibrahim, no próprio texto dos 10 mandamentos, né? Êxodo 20, não lembro qual verso, né? Deus fala, né? Aqueles que me aborrecem, né? Eu destruirei, amaldiçoarei até tantas gerações aí. Mas em contrapartida, aquele que teme a mim, me obedece, me honra, me agrada, eu abençoarei até mil gerações, né? Então acho que talvez essa parte aí de Abraão aí com Sarai tenha desencadeado esse tipo de maldição, né? Exatamente. É interessante quando a gente vê, né?
se você parar para observar certas pessoas, né, ou certas famílias, né, você às vezes tem isso bem claro, né, bem nítido, né? E aí você fica pensando, que coisa, né? Essa família ela tem uma tendência a isso ou aquilo, né? Quando você para observar certas coisas. Não acho que a gente tem que colocar rótulo em ninguém, até porque isso demonstra juízo e a gente não pode fazer juízo de ninguém, né? Mas é um negócio bastante interessante da gente observar. Mais algum comentário? Tem uma Tem uma. pergunta que é a 1A. Como a experiência de Abraão revela a escravidão espiritual de viver na própria força finita? Essa pergunta mesmo, ela nos dá uma resposta, né? Que isso de viver a própria força é uma escravidão espiritual. E esse é um dos enganos da nova era. Eles passam que a força está na gente, né? Está em nós, está em cada um de nós, e que cada um é responsável, né, por essa força infinita, e que não e tira, né, essa força do nosso próprio Deus, né, do nosso Criador. Nós acreditamos que não, por nossas próprias mãos nós não podemos nada. Nós precisamos da força que vem dele, né, para que nós possamos conquistar qualquer coisa. Nós dependemos, né, nós temos essa dependência do Altíssimo. E isso vai de encontro essa questão da Sara, né, de Abraão e de Sara. Eles quiseram resolver por suas próprias forças, né, um problema, achar uma solução para o problema fora do que a palavra de Deus falava. Eles não tiveram, eles não acreditaram que a palavra de Deus iria se cumprir. Eles estavam ficando velhos, né? Em idade, eles não iam deixar nenhum descendente. Quando Deus prometeu, né? O tempo de Deus é diferente do nosso. E a própria questão, né? A própria pergunta aqui fala que isso é uma escravidão espiritual. É falta também de conhecimento e perseverança na palavra do Senhor. E que a força está em Deus, Ele é a própria força, Ele que nos dá força. Amém. Boas colocações. Irmã Michele, isso me faz pensar uma coisa que me veio à mente agora, né? Antigamente as pessoas estavam muito preocupadas em constituir família e gerar descendentes, né? Formar descendentes, né? Hoje em dia, cada vez menos a gente vê isso nas pessoas, né? O interesse em gerar descendentes, em ter os herdeiros, né? Como a gente gosta de falar. As pessoas, na verdade, muita gente, eu conheço muita gente, eu mesmo conheço muita gente, né? Que quer se casar, mas não quer ter filhos. Então, se vê que esse interesse está se esvaindo, né? Aos poucos, não, porque já tem um tempo que isso acontece, né? Não sei se vocês já observaram isso. O que é triste, lamentável, né? Mas, por outro lado, demonstra aquilo que era essa geração do Velho Testamento, né? Eles estavam preocupados em gerar descendentes para essa era em que a gente vive agora. É curioso isso, né? Oi, Ibrahim, só uma observação aí, mas essa cultura aí de ter menos descendentes, né, não ter também, vem muito dessa parte aí de feminismo, né? Hoje o pessoal, não, a mulher tem que trabalhar, né? Só que se você for olhar na Bíblia, né, o homem tem que ser o provedor do lar e a mulher tem que cuidar do lar, né? Não tô é o que está na Bíblia, né? A mulher tem que cuidar do lar, tem que educar os filhos, né? É assim, na verdade, assim, é um conjunto é um complemento o outro, né? O homem provê, a mulher administra os filhos, o lar e tal. Só que o que a gente vive hoje é um bombardeio totalmente de informações, assim, totalmente o que está oposto na Bíblia, né?
o grande engano, né? Não, que a mulher tem que ser independente, a mulher não precisa de homem, a mulher é isso, a mulher é aquilo. E você vê aqui também, é, todo, no modo geral, assim, a imprensa demoniza o homem, né? O homem, né? E a mulher sempre coloca a mulher como se fosse vítima, né? Só que isso está causando um trauma, assim, em ambos, né? Tanto no homem quanto na mulher, tipo, de chegar ao ponto de não querer nem casar, entendeu? Eu acho que essa cultura aí de feminismo vai ser um negócio avassalador aí para a humanidade. Não é nem só isso, né, Eric? A gente percebe hoje, isso faz parte do plano de destruição da família, né? Que é o quê? É justamente para atingir os planos do Criador. Então, quando você fala de exaltar a mulher mais do que o homem e submeter o homem, né? Destruir a imagem do homem, desconstruir, como eles gostam de falar, né? Desconstruir a imagem do homem, eles estão ao mesmo tempo também incentivando a homossexualidade, incentivando uma série de coisas, menos a castidade, uma série de coisas, tudo com o interesse de destruição da família. Então, as pessoas não se dão conta disso, as pessoas não percebem que no dia a dia, o que a televisão, os meios de comunicação, eles estão fazendo é justamente isso, colocando dentro da tua casa e incutindo na cabeça das pessoas justamente essa coisa de destruição da família, acabar com a família. Para que família? Não tem necessidade nenhuma de ter família. Vamos fazer que nem rato, que nem gato, que nem cachorro no meio da rua. Cada dia com uma pessoa, a gente sai cada dia com uma pessoa. Aí você vê aí uma série de famílias, pelo mundo todo está assim, não é só aqui no Brasil, né? Você vê famílias destruídas, vê famílias desestruturadas, famílias com filhos que derivaram para a criminalidade, famílias que sem filhos, famílias de pessoas do mesmo sexo. Então você vê uma série de coisas aí que quando você para analisar tudo isso que você está vendo à tua volta, você percebe exatamente isso, que o grande interesse é a destruição da família, da célula familiar e, portanto, a destruição de tudo aquilo que é interesse do Criador, né? Quando você fala de destruição da família, você também está falando de destruição da religião, da crença no Deus, enfim, uma série de coisas que vão levar exatamente a isso, né? Ibrahim, Pois na não, pode verdade, é uma coisa muito sutil e muito bem elaborada há muito, muito, muito tempo atrás, né? Que é a destruição do tronco, que é a família. Deus constituiu o homem, a mulher e construiu a família, né? Como o Eric falou, o homem é o provedor do lar e a mulher é sua ajudadora. E isso foi construído por Deus. Então, na sutileza, o demônio está desconstruindo tudo isso e aí a mulher tem que trabalhar, não tem onde deixar os filhos, fica num lugar para alguém cuidar, e o filho cresce naquela situação, sem amor do pai e da mãe, porque os dois trabalham. Então, é uma desconstrução familiar muito gigante que está entrando na sociedade com tanta sutileza que a gente vai se adequando ao sistema deles, infelizmente. Infelizmente é exatamente isso que está acontecendo. E é desde o dia 1, não é desde agora, nem de 2 anos, nem de 50 anos, é desde o dia 1 dessa nossa era, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente passa para o item 2. Irmão Ibrahim, eu vejo assim que a escravidão espiritual, conforme foi apontado ali no texto, né, é essa autossuficiência, né, as pessoas tentando ser autossuficientes, né, tanto o homem quanto a mulher, em função dessa batalha que se criou, né, o homem de um lado, o homem contra a mulher, enfim, essa divisão toda. Eu vejo que as pessoas se apegam mesmo
as decisões individuais ou individualistas, né? E esbarram na finitude das suas decisões. Porém, ao esbarrar na finitude né, da sua força, né, aí elas começam a questionar, e Deus? Essa é a vontade, sabe? Eu vejo que eu ouço muito isso aqui mesmo, eu ouço muito isso, assim, tipo, não pode ser que isso seja a vontade de Deus e tal, né? Então eu percebo, vendo esse texto aí, né, falando da escravidão espiritual, o apego das pessoas no individualismo mesmo das suas decisões, né, que na sua força finita, né, e completa quando o Sarai oferece a escrava, né, para Abraão, me vem a cena, né, lá do início, né, quando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que enfim, algo muito semelhante, né, e depois vem Abel e Caim, depois vem Ismael e Isaac, né, enfim, chamou a minha atenção, só queria acrescentar esse comentário aí. Amém. Maravilhoso que os irmãos estejam contribuindo aí com seus comentários. Eu queria dar bom dia, boas-vindas, feliz sábado ao André Felipe, que, pelo que eu estou vendo aqui, acredito que seja a primeira vez que ele está entrando com a gente aqui. André Felipe, se você quiser falar, se apresentar, o teu microfone está habilitado, é só você destravar, desbloquear ele, né? E falar de onde você fala, né? Qual cidade que você está falando, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, se tiver em condições de falar. Queria dar também as boas-vindas aí, bom dia, feliz sábado ao Washington também, que eu vi que acho que é a primeira vez que ele entra com a gente aqui. Também eu acho que é a mesma coisa, o teu microfone está desbloqueado, isso, você pode falar, fica à vontade. Boa tarde, irmão. Shabbat Shalom a todos. Aqui eu sou o Washington, sou aqui de BH, Minas Gerais. E queria perguntar que em relação à semente da serpente, vocês acham que realmente rola aquilo lá que eles falam em relação à semente da serpente ou não? Olha, Washington, é muito interessante a sua pergunta, né? Paz e graça para você. Legal que você esteja com a gente aqui no canal, nesse chat. Muito interessante o teu questionamento, e sobre isso a gente já falou dias atrás aí. Existe um grande engano que está sendo colocado aí, isso daí é doutrina satânica, né? Não tem, pelo nosso entendimento aqui, pelo estudo das escrituras aqui, e a gente fala palavra pela palavra, a gente estuda, a gente acredita naquilo que é palavra pela palavra e não aquilo que o pessoal acha, que está dizendo, que tira não sei de onde, essas teorias aí, é tudo engano esse negócio. Se você tiver condições de dar uma pesquisada aqui no canal, tem vários estudos, tanto áudios quanto material escrito, que você pode dar uma estudada aí, você vai ver que é uma falácia, né? E não só isso, mas tem um bocado de outras coisas que estão sendo colocadas aí, que estão sendo divulgados e que leva o pessoal para o erro, para o engano, né? Você tem que se basear não por aquilo que tem alguém dizendo, porque acha que tem que se basear no que está escrito nas escrituras. Se bem que, como eu falei agora há pouco, não há uma versão da Bíblia em português que seja 100% confiável, porque há distorções. Na tradução para o português, o pessoal andou cortando ou colocando coisas a mais, ou invertendo o sentido das palavras. Então, a gente aqui nesse canal, a gente faz justamente o estudo com base na realidade. A gente, inclusive, estuda
certas palavras aí para ver o significado, se é aquilo mesmo que está escrito no original, para que a gente possa ter uma compreensão, um entendimento correto daquilo que foi deixado para a gente estudar, tá? Então, se você ficar com a gente aqui, você vai entender isso que eu estou falando. Tem muito erro, tem muito engano sendo colocado, e a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesses erros, porque se a gente entrar nesses erros, vai ser difícil de sair depois. Tá bom? Você tem algum outro questionamento? Ô, irmão, eu queria falar aqui, ó, na minha opinião, eu acho muito, como é que eu posso dizer? Eu acho, assim, que esse negócio da semente da serpente, sim, pode ser uma verdade, sabe por quê? Porque o Caim, o primeiro homicida, certo? Aí eu já vi muitos vídeos, eu vi lá eu li, eu entrei no canal tem poucos dias, eu tô escutando lá, eu escutei lá uma hora com a besta, vou escutar outros com certeza, entrei aqui na transmissão com certeza, né? Conhecimento nunca é demais. Mas assim, tem uma certa conectividade sim, poxa, se você parar pra pensar, o que veio acontecendo logo após, entendeu? O que eles dizem, o trato de Caim com os anjos caídos. Vocês não acham que pode ter uma ligaçãozinha assim de sangue, não? É interessante, porque tem um certo sentido, né? Quando você para pensar, Caim era ruim, era um cara mau, né? Então, até faria sentido, mas não é isso que acontece, não é a realidade da coisa, não, viu? Mas, como eu falei, como você falou aí, conhecimento nunca é demais, eu acho que principalmente o conhecimento sobre as coisas de Deus sempre são como o alimento que a gente ingere todo dia para se manter de pé, firme e forte, né? A gente tem que ter Irmão, o alimento espiritual. Pode falar, irmã Michele. interromper, é porque Tá falhando, viu? desculpa, é porque está falhando bastante aqui para interromper. Eu achei o estudo sobre a semente da serpente. Eu encaminhei para o irmão Washington o estudo sobre a semente da serpente. Quando ele tiver um tempinho, ele ouve o estudo e acompanha na Bíblia para que ele tenha esse entendimento. Ótimo, excelente. Obrigado, irmã Michele. Muito Você dá uma espiada nisso, obrigado, irmão então, Michel. Washington? Vou lá dar esse piada assim. E volta pra gente aqui, fica com a gente, tá? Ah, não, eu vou ficar aqui depois que eu vou. Depois, né? Vou ficar agora por enquanto. Isso, Ok? a gente tá tendo o chat todos os dias, às 7 horas da noite, tá? Então, se você puder participar dos chats também, demora 1 hora, né? É feito pelo irmão Júnior, ele tem um nível de entendimento, de compreensão absurdo, a gente fica até surpreso com certas coisas que ele fala para a gente, você acredita que você vai gostar. Se você tiver condições, se você tiver possibilidade de participar diariamente às 7 horas da noite, a gente está fazendo alguns estudos agora sobre os últimos tempos, aí, Apocalipse e tudo que está relacionado a esses tempos que a gente está vivendo agora. Você vai ver que são estudos muito interessantes, viu? Se você conseguir se conectar, entrar no estudo, acho que você vai gostar. Ok, ok. Tem uns dias que eu trabalho de noite, né? Eu tenho 2 filhos, graças a Yahweh. Mas eu vou tentar sempre estar aí com você, sim. Amém. Deus te abençoe. Vamos seguir com a nossa leitura, então, né? O item 2. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer dar algum recado para o Washington? Quer dar as boas-vindas ao Washington? E ao André Felipe, né?
Seja bem-vindo, Austin, que o Senhor te abençoe. Seja bem-vindo, Austin. Fique conosco. Deus abençoe você. Seja bem-vindo, Austin. Amém. Vamos prosseguir, então, Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Opa, de nada, imagina. O item 2, quem pode dar sequência, irmã Michele? Irmã Dair? Alguém se habilita? A mulher livre pela promessa. Quando Abraão e Sara confiaram totalmente na promessa divina de que receberiam um filho, o que aconteceu e por quê? Gênesis 18, 11 ao 14, Gênesis 21, 1 e 2, Hebreus 11, 11. Gênesis 18, do 11 ao 14. Abraão e Sara eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma e que pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Gênesis 21, do 1 ao 2. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Hebreus 11, 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e de avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Semelhante ao milagre que fez a idosa Sara dar à luz, descreva o miraculoso privilégio concedido aos filhos da fé. Gálatas 4, 26 ao 28. Para Jerusalém do alto é livre. Não, mas a Jerusalém do alto é livre. E essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Cristo é capaz de erguer os piores pecados do abismo, da desgraça, da degradação e colocá-los onde serão reconhecidos como filhos de Deus, herdeiros como Cristo de uma herança imortal. Sob a influência do Espírito Santo, a incredulidade que faz o erguimento parecer quase impossível passará. A mente embotada e nublada despertará. O escravo do pecado será liberto. A vida espiritual será revivida e fortalecida. O vício desaparecerá e a ignorância será vencida. Pela fé que atua por amor, o coração será purificado e a mente iluminada. Porque Agar e Ismael tiveram de ser expulsos da casa de lições espirituais podemos aprender. De Gênesis 21 de 9 a 12, Gálatas 4, 29 a 31, Romanos 13 ao 12. Gênesis 21, do 9 ao 12. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu que esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão:
não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara lhe diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Gálatas 4, do 29 ao 31. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Romanos 13, 12. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se Deus tivesse permitido a poligamia, não teria orientado Abraão a despedir Agar e o seu filho do acampamento. Sara era a primeira e única esposa verdadeira de Abraão. Na qualidade de esposa e mãe, tinha direitos que nenhuma outra mulher poderia ter na família. Ela reverenciava o marido, chamando-o de Senhor. Deus não repreendeu Sara pela conduta que seguiu. Abraão foi reprovado pela falta de confiança no poder de Deus, que o havia levado a tomar Agar como esposa e pensar que por meio da serva a promessa seria cumprida. Amém. A irmã quer comentar? Abraão foi desobediente, né? Ele não obedeceu a palavra, ou ele não acreditou na promessa que o Criador tinha feito. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes nós ficamos ansiosos por falta de fé em acreditar que tudo tem o seu tempo. Então, no tempo determinado, que o Senhor conhece qual é o tempo, ele dá a resposta de todas as nossas perguntas, assim como ele fez na vida de Sara. Para a humanidade, Sara e Abraão, eles eram considerados idosos, mas para o Senhor nada é impossível. Assim como ele mesmo prometeu, ele fará. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas pelas nossas mãos e só metemos os pés pelas mãos, enquanto nós temos que observar a palavra do Senhor e esperar o tempo certo de cada coisa. Amém. Excelente. Excelentes colocações. Irmã Dair, suas contribuições são muito boas, por favor. É sua vez. Na verdade, é aquilo que a irmã Michele falou, né? A falta de confiança na promessa do Senhor, né? Deus prometeu e eles ficaram na dúvida, e a dúvida já é a falta de confiança. E aí, a Sara, é aquela coisa que eu sempre falo, né? A mulher fica lá, desde Eva, né? Fica lá na cabeça do cara, o cara vai lá e peca, e Deus cobra do homem, né? Então, foi exatamente isso. A Sara queria ter uma geração, e ela já era velha e não chegava o filho, né? Então, ela resolveu dar um jeitinho, falou para Abraão ficou meio assim, mas aceitou. E, no fim, desencadeou tudo como aconteceu, né? Tivemos a geração da desobediência e a geração da promessa, como nós estamos vendo hoje, tudo acontecendo. Eu penso assim. Exatamente, muito boas colocações também. Alguém mais quer dar sua contribuição? Quer fazer algum comentário? A irmã Kate está podendo falar? Não sei se ela está podendo falar. Oi, irmã Ibrahim. Sim, eu posso falar sim. Eu acho que a irmã Michele e a irmã Adair já falou tudo, né? Que Deus ele faz a promessa, cabe a gente
obedecer, né, o que e seguir, né, o que Deus determina, né? Ou senão a gente acaba aí pagando o preço, como está acontecendo aí até hoje, né? Exatamente. Mais alguém? Mais alguma contribuição? Irmão Ibrahim, uma questão aqui. Quando fala ali, ó, semelhante ao milagre que fez a idosa Sara dar à luz, aliás, desculpa, na segunda questão ali, cadê? Coloca assim, quando Abraão e Sara confiaram totalmente na promessa divina de que receberiam um filho, o que aconteceu e por quê? Né? Ali está colocando a questão de quando eles realmente tiveram fé, né? A fé se manifestou neles, mas pelo fato de terem incorrido naquela atitude precipitada, né, da escrava, o Criador mais uma vez demonstra que ele cumpre a promessa dele, né? Não exatamente porque houve o mérito de Sara e Abraão, mas porque ele cumpre a promessa dele, né? É, é isso mesmo, né? Que a minha percepção tá correta? É isso que eu queria perguntar. Eu me confundi um pouquinho com o seu questionamento. Pode repetir, por favor? Porque assim, ó, foi um equívoco ali, uma atitude incorreta, né? De Sara e Abraão, né? Dele desposar a escrava, né? Ok, mas o Criador já havia dado a palavra dele, a promessa dele para Abraão, né? Então ele cumpre a promessa dele, independente de Abraão e Sara terem se equivocado, tomado uma decisão errada, o Criador cumpre a promessa dele, que é o que ele sempre é fiel às promessas que ele faz, né? É isso mesmo, essa era a minha questão. Sim, exatamente. Muito bem colocado pela irmã Dair. É o fato de a questão do homem ser a pedra fundamental da casa, né? A mulher é o esteio e o homem é a pedra fundamental da casa. O Eric, que é engenheiro, sabe disso. Se você tirar a pedra fundamental, a casa desaba. Mas também, se você tirar o esteio, a casa vai desabar. Então, ambos têm os méritos de serem o que são, mas o homem ele tem o dever, a obrigação de conduzir a família. Como foi falado mais cedo, eu não lembro quem foi que falou, acho que foi a própria irmã Adair também, ou irmã Michele, falou que o homem é o mantenedor, mas não é só isso, o homem é o mantenedor, mas ele vai à frente da família, ele vai conduzindo pelo deserto a família. Ele segue à frente e a família vem atrás. Se tiver perigo pela frente, é ele que vai enfrentar. Mas o caminho, quem está definindo, é ele, porque ele vai escolher os caminhos por onde provavelmente não haverão perigos que eles tenham que enfrentar. Então, o que aconteceu aí nesse caso, tanto quanto no caso, como a irmã Adair falou, quanto no caso de Abraão, a mulher foi lá, fez a cabeça do homem e o homem tomou a decisão errada, porque nesse caso aí, Deus já tinha dado a promessa. Então ele não podia ter feito isso, porque já havia uma promessa. Como ela mesma falou, a irmã Dair, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Ele não falou quando que ela ia engravidar, ele falou que ela ia engravidar. Então, uma vez que ele não falou quando ela engravidaria, eles teriam que esperar 2 anos, 5 anos, 2 meses, 10 anos, apesar de já serem idosos, nada para Deus é impossível. Então, ainda que fosse no último ano de vida dela, ainda assim ela poderia gerar um filho, porque Deus assim determinou. Ele desobedeceu, porque foi ele o castigo, a bronca, a reprimenda vai para ele, porque ele é o homem. Então, ele duvidou, ele se deitou com Agar. Ele não confiou nas palavras de Deus. Então, o outro sentido disso é que o filho de Sara é o filho da promessa, né? Deus prometeu
o filho de Sara. Não prometeu o filho de Agar, prometeu o filho de Sara. Então a gente tem que fazer essa distinção também. É o filho de Sara que é o filho da promessa. Ficou claro? Não sei se ficou claro. Eu entendi o que o irmão Ramos colocou. Ele colocou que mesmo nós fazendo tudo errado, Deus vai cumprir a promessa dele. Não é isso, irmão Ramos? Eu acho que nesse caso aí é bem claro que Deus prometeu e eles fizeram tudo errado e Deus cumpriu a promessa, que veio Isaac, né? Isso, irmã, foi essa percepção que eu tive, né, assim, porque não foi exatamente por méritos, porque ele até repreendeu Abraão, né, mas porque ele havia dado a promessa dele, né, foi essa percepção que eu Sim, Exatamente. ele nunca volta atrás com sua promessa, né? Deus é maravilhoso, né? Ele promete e sempre cumpre. Sim, e por isso a gente não pode desacreditar, né? Mais algum comentário? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu só queria falar uma coisa aqui. Eu tô lendo aqui o texto que o Júnior escreveu para a gente aqui. Cristo é capaz de erguer os piores pecadores do abismo da degradação e colocá-los onde serão reconhecidos como filhos de Deus. Paulo, na verdade, Saulo, ele era um assassino, né? Ele matou muitos cristãos. No entanto, ele foi galgado a uma posição de destaque na igreja, na comunidade cristã, né? Quem foi que fez isso? Se antes ele matava as pessoas, de repente ele teve ele teve uma conversão assim enorme, né? Porque ele saiu de uma condição de assassino para uma condição de, não sei se a gente pode colocar dessa forma, santo, né? Era santo de Deus porque saía pregando a palavra e saía pregando a paz, o amor e tudo mais, né? Então, ele é capaz, Deus é capaz de transformar as pessoas, ainda que elas estejam no vale da morte, do sofrimento. Deus vai lá e resgata aquelas pessoas. Elas podem ser o que forem nessa terra, ele vai lá e resgata, e ele transforma a vida da pessoa. Então, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Uma vez que ele fez a promessa será cumprida. Comentários? Bom, não havendo, então a gente vai para o terceiro item, né? Libertação. Quem pode tocar esse item? Irmão Ramos, você está em condições de ler? Você está com o texto aí? tô com o texto, sim. Se o áudio tá bom, não tem problema nenhum, eu posso ler. O áudio tá bom, bom? Sim, tá chegando alto e perfeito. Ok, então vamos lá. Libertação. Como Paulo nos convida a aceitar a libertação por meio de Cristo. Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqueles que creem em Cristo e lhe obedecem aos mandamentos não estão sob a escravidão da lei de Deus, pois, para aqueles que creem e obedecem, ela não é uma lei de escravidão, mas de liberdade. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que confia no poder mantenedor de um Salvador ressurgido, que sofreu a penalidade pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação e, em meio ao mal, imita o padrão dado na vida de Cristo, se torna participante da natureza divina pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. 3b. Que apelo Paulo faz para que mantenhamos o foco e evitemos dissensões causadas por ir além do que está escrito. Gálatas, capítulo 2, versículo de 2 a 4. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circundar,
Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Os mestres judaizantes ensinavam que os convertidos ao cristianismo deviam observar a circuncisão da lei cerimonial. Ainda pregavam que o Israel original era o filho exaltado e privilegiado de Abraão e tinha direito a todas as promessas feitas ao patriarca. Usavam a própria posição contrária à de Paulo para provar que a conduta do apóstolo de receber os gentios na igreja sem circuncisão impedia um número maior de judeus de aceitar a fé do que o número de conversões dos gentios. Recusavam-se a admitir que a obra de Cristo abrangia o mundo todo. Alegavam que ele era o único salvador dos hebreus. Portanto, afirmavam que os gentios deviam receber a circuncisão antes de serem admitidos aos privilégios da Igreja de Cristo. Quer fazer teus comentários, Ramos? Esse tema tem sido bastante conversado nos chats, né, irmão Ibrahim? E já bem esclarecido, né, que a circuncisão conforme os hebreus imaginavam, né, foi deixada para trás, né, a partir da crucificação, da passagem de Cristo, da nova aliança, e que eles permaneceram, né, como se diz, com a mente presa naquele paradigma, né, que se tornou um paradigma, e isso gerou uma cisão muito grande, né, e Paulo tentava dizer para eles, olha, não é mais assim, e, enfim, você tem que acreditar na promessa e na nova aliança, né, mais ou menos assim como eu interpreto. Só uma Justo, pergunta, pode exatamente falar? isso. Mas sim, pois não. Circuncisão. Eu vi um vídeo em relação ao que é a circuncisão. Eu vi um vídeo assim, mostrando a parte genital lá. Aquilo parece ser mais para quem tem aquele negócio lá que a cabeça não sai para fora. É isso? Na verdade, a circuncisão, Washington, é uma aliança que foi fixada, que foi firmada de Deus para com o seu povo, né? Isso tem a ver com as gerações futuras naquela época, as gerações futuras. Deixou de ser obrigatoriedade com o nascimento de Cristo, né? Era a marca que Deus tinha colocado para aqueles que pertenciam ao seu povo. Não tinha nada a ver com fimose, não, tá? Você está falando de fimose, né? Não tinha nada a ver com fimose. Era uma marca definida por Deus para reconhecimento daqueles que faziam parte do seu povo. Isso não é mais obrigatório, isso caiu por terra, deixou de existir, tá? Tá esclarecido? Ok, obrigado. Então, voltando aqui ao que foi que o irmão Ramos disse, tem dois aspectos aí, né? Um aspecto que era o aspecto de ciúmes dos judeus que faziam parte da comunidade, da igreja, né? Que eles não viram com bons olhos, não gostariam de ter aberto, não acreditavam, não achavam que a salvação tinha que servir também a todos os povos que não fossem judeus, né? Aos gentios. Eles achavam que aquilo era só para os judeus, mas uma vez que foi falado pelo próprio Senhor Jesus, né? Que todos, a salvação está disponível a todos, a todas as nações, a todos os povos, então eles passaram a usar de algumas artimanhas, né? Então tem uma questão de ciúmes e tem também a questão de orgulho. Então, assim, judeu porque é judeu é quem tem a salvação. Pera lá, não é bem assim, né? O Senhor Jesus colocou que era para todos os povos. Então,
serve para todos os povos, para todo mundo mesmo, judeus e não judeus. Aí, então, eles começaram com essa, e por isso que Paulo pregava isso, né, que os gentios tinham a salvação à sua disposição também, e aí, por isso que teve aquela perseguição em relação à circuncisão, ou seja, os legalistas, né, então, tudo aquilo que fazia parte das leis de Moisés, eles começaram a colocar como um entrave para aqueles que fossem gentios. E aí Paulo saiu pregando de uma forma bastante rigorosa, rígida, né, em relação a essas coisas, porque você não pode forçar aqueles que não são judeus a compreenderem, a terem a cabeça de um judeu. O judeu tem cabeça de judeu. Então, você tem que fazer a pregação, no caso deles naquela época, né, fazer a pregação de uma forma que alcançasse mesmo aqueles que não eram judeus, né, no caso os gentios. E essa era a briga naquela ocasião. Alguém quer fazer algum complemento? Quer dar sua contribuição? Bom dia, irmã Sônia. Bom dia, irmão Ribamar. Sejam bem-vindos. Bom dia, irmão. Cheguei um pouco atrasado escutar o restante, pelo menos a oração. Amém, não tem problema. O áudio vai ser colocado lá, depois o irmão pode seguir pelo áudio, né? Ok. Sobre esse tema, alguém quer dar sua contribuição? Quer falar alguma coisa? Só mais um comentário, irmão Ibrahim, assim, ali diz ali no texto, assim, né, que imitar o padrão dado na vida de Cristo, né? Acredito que para os judeus na época, né, principalmente para os escribas lá e os fariseus, isso era algo praticamente inimaginável para eles, né? Porque a, esse padrão de Cristo para eles era algo muito novo e não fazia sentido mesmo, né? Por isso Paulo assume um papel vital, né, na transmissão do evangelho de Cristo, né, entre os gentios e entre os próprios judeus também, né? Na sociedade, a gente tem pessoas que seguem rigorosamente as leis, tem aqueles que não seguem ou seguem mais ou menos as leis, e tem aqueles que não seguem nada as leis. Naquela época, a gente vê que acontecia exatamente da mesma forma. Haviam aqueles judeus que seguiam rigorosamente as leis colocadas por Moisés, até hoje, inclusive, né, a gente vê que isso acontece, aqueles judeus que têm o cabelinho enroladinho, assim, que andam com não sei como é que é o nome daquele chapéu, uma cartola, né, uma cartola na cabeça, parece uma cartola. E uma boa parte deles usam aquelas barbas compridas também, então, que a gente chama de judeu ortodoxo. Esses são aqueles que seguem rigorosamente a lei, ou pelo menos tentam seguir rigorosamente as leis de Moisés, né? Tinha aqueles que seguiam mais ou menos e tinha aqueles que não seguiam quase nada. Então pensa você, para os judeus ortodoxos daquela época, como é que era chegar alguém se dizendo filho do homem e começar a quebrar uma série de leis de Moisés, que eles estavam habituados a seguir, né, a respeitar por séculos. Não era fácil para eles, mas bastava só eles acreditarem no Filho do Homem, não precisava no Filho de Deus, não precisava eles ficarem inventando receita de bolo, né? Era só acreditarem que aquele era o Messias, ele era o Filho de Deus, né? Por último, irmão, a respeito desse tema, eu já ouvi muitas vezes assim dizerem, Cristo foi um revolucionário, mas é ao contrário, né? É ao contrário, porque ele deixa claro que ele veio não para desfazer a palavra, ao contrário, para reafirmar a palavra, né? E cumprir a palavra. Então,
um revolucionário iria dizer, tá tudo errado isso aí, né? E não, ele vem dizer, olha, não é isso. Vocês precisam fazer uma atualização, né? Sair desses dogmas aí de vocês que se tornaram dogmas de homens, né? E voltar para a palavra, né? É o contrário de um revolucionário, né? Justamente, as leis de Deus. Ele não veio para quebrar nenhuma das leis de Deus, né? Ele próprio falou isso, eu não vim para quebrar, para desfazer, eu vim para cumprir as leis de Deus. Porém, as leis dos homens, essas, sim, ele quebrou, né? Ele veio para quebrar e ele fez muitas colocações aí controversas do ponto de vista dos judeus, né? Pode falar, irmã Daí. Sou eu, irmã Sônia. O Senhor, ele falou na palavra dele que eu não vim, eu não vim para, tipo, não foi a palavra que você falou aí, eu não vim para quebrar, eu não vim para abolir, não é isso? Eu não vim para abolir, e sim para cumprir, né? Então, ele deixou bem claro que ele não veio para desmanchar nada do que estava escrito da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Ele veio, sim, para cumprir o que já estava escrito. Não é isso? Exatamente, Sônia, depende da versão da Bíblia, né? Umas falam de um jeito, outras falam do outro, mas o sentido é exatamente o mesmo. Ele não veio desmanchar nada, não veio desfazer nada em relação às leis de Deus, né? Pode falar, irmão Washington. A minha aqui está escrito revogar, certo? Aí beleza. Aí ele falou, eu não vim para anular as leis, mas sim para revogar as leis. Aí, mas assim, vamos só dando uma pensadinha aqui. Aí ele veio para revogar. Aí ele fez aquilo tudo no sábado, certo? Aí, como é que fica em relação ao sábado, em relação à alimentação? Não, alimentação não, porque a alimentação eu vi lá o outro vídeo lá, seus lá em relação à alimentação e eu também concordo. A alimentação a gente tem que manter, sim, pura, para a gente se manter puro, né? Que ele mesmo foi tentado, uma das primeiras coisas que nem vocês falou lá no negócio lá, o João, né, falou na alimentação lá, que foi que ele foi tentado em relação à alimentação. Sim, beleza. Mas e o sábado? Irmão Washington, eu acredito que a Bíblia que você tem em mãos, deixa eu ver qual que é essa versão aqui. Eu não vou conseguir ver agora, mas depois eu verifico. A minha é a King James Fiel, 1611. Pronto, eu acho que deve ser a mesma que eu tenho aqui. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É esse o texto? Tá dessa forma na sua Bíblia? Só um segundinho que eu tinha bloqueado aqui o microfone. É isso mesmo, ó. Não penseis que eu vim destruir as leis ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque na verdade eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei até que tudo seja cumprido. Pronto. Então, como ele mesmo está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo, ele não veio revogar as leis, ele veio para cumprir. Então, está certíssimo, é isso mesmo. Ele não veio revogar nada, então os 10 mandamentos eles continuam válidos, ok? A lei que ele se refere aqui é a lei de Deus, as leis de Deus, os 10 mandamentos. Com relação ao sábado, a sua colocação, pode repetir, por favor? Seu questionamento? O sábado, a gente guarda, certo? Mas o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer no sábado? No chat tem os estudos aí, tem vários áudios em relação a isso, em relação ao sábado, e material impresso também, material escrito, né? Agora, a tua pergunta eu tinha entendido de outra forma. Quando Jesus andou pela terra, que ele fazia as curas, que ele fazia as pregações, enfim, as atividades dele basicamente eram no sábado. Mas se você observar, ele fazia atividades
que eram relacionadas à palavra. Então, ele fazia a pregação no sábado. O sábado é o dia santificado, o sábado é o dia do Senhor, é o dia de você falar, de você pregar, de você falar a palavra, de você levar a palavra àqueles que querem ouvir a palavra. No sábado também ele curava. No sábado é permitido você fazer curas. E eu falei agora há pouco, acho que você não estava no chat ainda, você não está transgredindo quando no sábado você sai para levar a palavra a alguém. Se você sair, por exemplo, de onde você mora, andar 2 quarteirões ou 100 quilômetros, ou não importa qual a distância, se você sair para levar a palavra a alguém, você não está transgredindo as leis de Deus. Da mesma forma, você não está transgredindo quando você sai para ajudar um enfermo, para salvar uma vida. Enfim, esse tipo de atitude não te faz transgredir a guarda do sábado, tá? Mas Uhum. se você Mas se... tiver disponibilidade, busca no chat, tem vários materiais a respeito disso, muito interessantes. Acho que você vai gostar. Irmão Ibrahim, ainda porque Mas se eu sair no sábado... no dia de sábado, não é verdade, irmão Ibrahim? Desculpe, irmã Sônia, só um instantinho. Qual a pergunta que você estava fazendo, Washington? Mas se eu sair no sábado para trabalhar, então eu transgredi no sábado. Quando você não conhece da lei, não. Mas a partir do momento que você passou a conhecer da lei, aí sim, aí você está transgredindo o sábado. Se você precisar de um tempo para você se adaptar, Deus vai compreender, vai levar isso em consideração. Mas você tem que trabalhar arduamente para que você possa fazer a guarda do sábado de forma adequada, assim como ele determinou. Entendeu? Irmã Sônia, pode repetir a sua colocação, por favor? Irmã Sônia, tá cortando, viu? Abre o microfone, irmã Sônia. Ô, Ibrahim, eu posso fazer uma colocação? Pode, claro. Pode, claro. Então, quando a gente não sabe, Washington, quando a gente não sabe que a gente não descobre a verdade que o sábado é para ser guardado, para servir ao Senhor, Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas a hora que essa venda é aberta e você descobre que na palavra, verdadeiramente, não podemos trabalhar sábado para ganhar o nosso sustento, para ganhar dinheiro, então aí, a partir daí, se você tem um trabalho que você precisa ir no sábado, mas você reconhece dentro de você que você não pode mais para obedecer a palavra do Senhor, eu sugiro que você entre em oração e coloque nas mãos do Senhor para Ele providenciar um outro trabalho que você não precise trabalhar no sábado, e Deus vai entender a intenção do seu coração. Mesmo que você trabalhe de domingo a sexta-feira, mas você fala com o Senhor que você não quer mais trabalhar no sábado para obedecer. Quando você se coloca diante de Deus e mostrando que você reconhece que essa lei do Senhor tem que ser cumprida, Ele vai te auxiliar sim, tá bom? Muito bem colocado, irmã Adair. Muito obrigado. Obrigado, irmã. Obrigado. Irmã Sônia, desistiu de falar? Bom, vamos dar prosseguimento então, né? Item 4. A fé mal compreendida. O que sintetiza a posição humilde e fiel de Paulo? Alguém quer dar sequência? Posso conduzir, irmão. O item 4, né? Exato, obrigado, irmã Michele. Gálatas 5:5.
porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. 4b. Como o apóstolo era frequentemente mal compreendido pelos dissidentes da igreja da Galácia e em outros lugares, Gálatas 5, 7 ao 12, e 1 Coríntios Coríntios 1, 10 ao 13. Gálatas 5, 7 ao 12. Correreis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas que aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou vos perseguidos. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fosse cortados aqueles que vos Oi, andam enganando. aqui. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo 10 nome reais do pra nosso comprar Senhor bebida. Jesus, Você tá que de diga brincadeira, você que não tá, não. digais todos uma Quem mesma falou isso coisa, aí? que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, e em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, que foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer, com tudo isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? O consenso dos discípulos reunidos em Jerusalém tinha decidido que os conversos na igreja judaica estavam livres para observar as ordenâncias da lei mosaica se quiserem. Contudo, essas ordenanças não deveriam ser impostas aos conversos gentios. Os opositores tiraram vantagem disso agora para fazer uma distinção entre os observadores da lei cerimonial e os que não a observavam, afirmando que os últimos estavam mais distantes de Deus do que os primeiros. Paulo ficou muito indignado. Sua voz se ergueu em severa repreensão. Se fordes circuncidados, Cristo de nada vos aproveitará. A facção que afirmava que o cristianismo sem circuncidão não valia nada se dispôs contra o apóstolo, e ele teve de enfrentá-lo em cada igreja que fundava ou visitava. Em Jerusalém, Antioquia, Galácia, Corinto, Éfeso e Roma. Deus é que o guia a grande obra de pregar a Cristo e este crucificado. E nem a circuncisão, nem a incircuncisão tinha qualquer significado. O grupo judaizante considerava Paulo como um apóstata, empenhado a derrubar o muro da divisão que Deus havia estabelecido entre os israelitas e os pagãos. Eles visitavam todas as igrejas que o apóstolo havia organizado, criando divisões, como o raciocínio de que o fim justifica os meios, espalhavam falsas acusações contra o apóstolo e se empenhavam em desacreditá-lo. Quando Paulo, ao visitar as igrejas, seguiam esses opositores zelosos e sem escrúpulos, encontravam muitos que o viam com desconfiança e alguns que lhes desprezavam a obra. Essas divisões com respeito à lei cerimonial e aos méritos relativos dos diferentes ministros que ensinavam a doutrina de Cristo causavam muita ansiedade de trabalho e árduo ao apóstolo, e trabalho árduo ao apóstolo. A irmã quer dar seus comentários? Tá fechado seu microfone, irmã Michele.
É como o que eu tenho de falar, assim, o Washington fez várias perguntas, né? Eu creio que ele tenha muitas outras perguntas a fazer. E assim como ele, também eu fui assim, ainda sou, né? Me pergunto muitas vezes. E é o que a gente estava conversando no início do chat. Conforme nós vamos crescendo em conhecimento da palavra, a própria palavra vai respondendo às nossas perguntas, né? Mas isso é um bom sinal, que nós estamos buscando conhecer a verdade. E muitas vezes parece que é tão difícil, né, seguir a palavra de Deus. Nossa, mas eu tenho que guardar o sábado, eu preciso prover o alimento para minha família, eu preciso pagar minhas contas. Mas na hora certa tudo vai ser respondido. Nós não temos todas as respostas, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. E nós temos que ter essa fé. Abraão também pensou, nossa, Deus prometeu o filho, mas nós estamos ficando velhos, já vamos morrer e esse filho não vem. E nos dias de hoje nós temos outros problemas, mas também que são problemas de homem, semelhante ao que Abraão teve. E a gente se pergunta, mas como eu vou guardar o sábado se eu preciso trabalhar e o meu trabalho pede que eu trabalhe no sábado? Então, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas, né? Nós temos que buscar a palavra e buscar fazer o que está nas nossas mãos, mas o que nos foge ao controle, nós temos que entregar para Ele, que Jesus nos dará a solução, né? Nós temos que buscar o Espírito, e o Espírito Santo conduz todas as coisas. E isso fala, né? O texto de hoje fala que estava havendo uma divisão, e Paulo muitas vezes ele tinha esse trabalho árduo, porque muitos seguiam a lei de Moisés, que era a antiga lei judaica, e os gentios que iam entrando no conhecimento da palavra, eles não seguiam essa lei. E houve essa divisão, porque quem seguia a lei de Moisés se achava que era maior ou melhor do que aqueles gentios que seguiam o que Cristo falava, mas eles não seguiam essa lei cerimonial, que se encontra também essa questão da circuncisão, né? Que Jesus falou que tanto faz ser circuncidado ou não, mas que isso não faria diferença no reino de Deus. E os 10 mandamentos são diferentes da lei de Moisés. Os 10 mandamentos é a própria lei de Deus, é a própria lei do Senhor. E a lei do Senhor, ela não é revogada, a palavra do Senhor dura para sempre. Ele é o alfa, o ômega, e ele não volta atrás na palavra dele. Os 10 mandamentos se encontram nessas leis de Deus, mas que nós temos que nos aprofundar em conhecimento. O sistema religioso, ele modificou bastante o nosso conhecimento em relação aos 10 mandamentos, e nós achamos que não devemos mais guardar o sábado. Até pouco tempo eu também achava que não precisava, mas buscando a palavra, nós vemos que a palavra não voltou atrás, ela é a mesma, né, do início ao fim. Tem estudos também que aqui no chat, que o irmão Júnior fez sobre Jesus e o sábado, e ele explica que o sábado, ele é o dia que o Senhor reservou para a sua santificação e adoração, é um dia de descanso, porque nós precisamos também desse dia de descanso. E isso vai ser dado, né? Na hora certa, todas essas respostas vão ser dadas. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, né? Como alguém procura o ouro, e ela vai se abrir, e a gente se abre, nossa mente se abre para esse conhecimento. E eu acredito que as suas respostas virão no momento certo, Washington. Não fique ansioso com tantas coisas, mas busque que você vai encontrar essas respostas. Muito Deus provê obrigado, sempre, irmão. né? Quando a Sim, gente crê e a gente busca, Ele provê. Excelentes palavras da irmã Michele. Eu mesmo, assim, hoje é o primeiro sábado que eu tô guardando. Mas o que acontece? Hoje mesmo eu tinha que trabalhar. O cara já tinha até me pagado o dia. Eu abandonei o serviço de carteira assinada por causa da negócio da vacina, né? Que tá amarrado. Você tá doido? Aí eu fui e arrumei um bico
um bico de peão de obra. Eu ganho muito mais do que eu trabalhava de carteira assinada, né? Confiando no pai sempre. Aí aconteceu isso. Aí eu orei por um meio, uma fuguinha da cidade. Eu ganhei umas arinhas na roça, né? Aí hoje eu tô, né? Aí Deus foi pôs vocês no meu caminho em relação a esse negócio do sábado. Muito obrigado a todos. Você não tem que agradecer a gente, irmão Washington, você tem que agradecer a Deus e pedir a Ele cada vez mais de conhecimento da palavra, que Ele influencie cada vez mais a sua vida, e você tem que acreditar e tem que se entregar de coração, de alma, de corpo, de espírito. Ibrahim, Pode prosseguir. só complementando aí que a irmã Michele falou referente às leis de Deus, né? Eu estava lembrando do estudo que foi feito aqui pelo Júnior, né? Ele explicou, né, que as leis de Deus foram escritas em pedras, né? E isso tem um significado. Foi escrito em pedras e armazenadas dentro da Arca da Aliança. O fato de estar escrito em pedras significa que é algo perpétuo, né? Em contrapartida, as leis de Moisés foram escritas em papiros, né? E foram armazenadas lá de fora da Arca da Aliança. Então, ou seja, que é algo que é revogável, que está no papel, né? E o que está em pedra é irrevogável, né? Então, o que determina a guarda do sábado está escrito em pedra. Então, ou seja, é algo perpétuo, né? Justamente. Exatamente. E a guarda do sábado foi determinada por Deus na criação do mundo. Não foi determinada por Deus na escolha do povo dele, ou depois da escolha, pelos profetas, enfim, de qualquer outra forma. Foi um dos primeiros atos de Deus lá no início de tudo. Sim, tanto é que quando o povo estava no deserto, né, Deus estava suprindo o povo, mandando maná, né? Aquela parte do maná, ele mandava o dobro na sexta-feira, justamente para o povo descansar no sábado, né? E essa parte aí da história do povo hebreu não tinha, Deus não tinha dado a tábua dos 10 mandamentos para Moisés ainda, né? Ou seja, já existia a guarda do sábado antes dos 10 mandamentos. Bastante interessante essa Eu, citação. Pois não, Washington? eu num estudo que eu vi que os 10 mandamentos, eles também existem no céu, né? E eles, que nem veio na tábua mesmo, escrito, né? Pelo dedo de Deus. Sim, sim. Aí, que assim como é para a gente seguir esses 10 mandamentos na terra, eles seguem no céu. Isso, o que a gente tem na Terra relacionado às me fugiu agora a palavra, relacionado às coisas do templo, são cópias daquilo que acontece no céu. É exatamente isso que você falou. Podem seguir, Olha, podem seguir. Legal. A fé mal compreendida, então, eu acho que é bem isso, esse item que a irmã Michele acabou de ler, é bem aquilo que já tinha sido falado anteriormente. Tudo isso deriva de algumas coisas, alguns sentimentos que não são oriundos de Deus, não são criações, eu não diria criações, mas não são influências, né, divinas, que é o orgulho, o ciúme, né? Então, a palavra ela foi mal compreendida, a fé mal compreendida, ela é oriunda da perseguição que aqueles judeus orgulhosos e ciumentos fizeram contra Paulo durante a sua peregrinação pelas igrejas, pelos países, pelos diferentes países aí que a irmã Michele acabou de ler, né? Ele pregava uma coisa e eles iam tentar, aquela palavra que o povo gosta de usar hoje em dia, né? Tentar desconstruir a imagem de Paulo e aquilo que ele havia pregado, né? Paulo também tinha um jeito bastante peculiar, né? De escrever, de se expressar, né? Esse era um dos motivos pelo qual ele era
mal compreendido pelas comunidades, porque por causa do jeito peculiar que ele tinha de se expressar e de escrever aquilo que ele tinha que escrever. Mas, enfim, não precisava fazer muito esforço para entender aquilo que o Senhor Jesus tinha deixado para a gente, né? Não precisava nem ouvir o que Paulo estava dizendo, era só ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha deixado para a gente, né? E aí eles conseguiriam entender e conseguiriam passar a real e verdadeira mensagem ao povo, né? Mas, infelizmente, eles preferiram, falo dos judeus legalistas, ciumentos, orgulhosos, né? Eles preferiram fazer a perseguição a Paulo do que ajudar a disseminar a palavra. Item 5. Que tipo de ação? Vou ler esse que é curtinho, tá? Embora a lei cerimonial e a circuncisão tenham sido dadas por Deus para um propósito dentro da antiga dispensação hebraica, todo o que aceita a Cristo como a única fonte de vida eterna pode entender? Gálatas 5:6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então, Washington, agora há pouco você perguntou da circuncisão, justamente eu falei para você que isso não tinha mais validade, mas vê, esse texto, ele fala por si só. O que tem validade é a fé que opera por caridade, não é circuncisão. A fé genuína sempre atua por amor. Quando você contempla o Calvário, não é para tranquilizar a alma e não cumprir o dever. Não é para se preparar para dormir, mas a fim de criar fé em Jesus. Fé que irá operar, purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando nos apegarmos a Cristo pela fé, nossa obra apenas terá começado. Grandioso, né? Acho que, para mim, parece que dispensa comentários. Alguém quer falar alguma coisa em cima desse texto? Alguém quer comentar alguma coisa? Ok, eu estou procurando aqui uma parte do texto que eu li que eu achei lindo, 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 a promessa de Deus. Não estou achando aqui. Não estou achando aqui, não vou ficar ocupando o tempo de todo mundo, mas, enfim, a hora que eu achar eu coloco no canal. Mas é uma promessa lindíssima que é muito bom para levar a gente a refletir. Bom, tem os pontos aqui, né, para a gente refletir. Como erramos da mesma forma que Agar quando estava para dar à luz ao filho de Abraão? O erro que ela cometeu, todos sabem, né? Ela passou a desprezar a sua ama, né? Passou a desprezar Sara, passou a lançar sobre Sara olhares de desprezo. Por quê? Porque ela engravidou do seu senhor e Sara não conseguia engravidar. Então, como erramos da mesma forma que ela o fez? Isso são coisas para a gente refletir, tá? Não precisa dar resposta aqui agora. Quem quiser comentar, pode comentar, fique à vontade. Mas são coisas para a gente refletir em casa, refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as coisas que a gente anda fazendo, sobre a forma como a gente está falando com as pessoas, levando a palavra, se a gente estiver levando a palavra. Enfim, são pontos para a gente refletir aí sobre como nós temos, que tipo de cristão nós temos sido, né? Que bênção e dever Abraão e Sara receberam quando confiaram mais em Deus? Aquilo que eles mais queriam na vida, né? Que Sara engravidasse. Mas também isso é uma reflexão. Isso daqui não é para levar a gente a Sara, a gravidez de Sara, enfim.
é para levar isso para a gente, para a nossa vida, né? Como reflexão. Como posso correr o risco de adicionar ou subtrair do que Deus escreveu para possivelmente ganhar um número maior de conversos? E por que isso seria errado? Isso é um ponto importante, né? Se a gente está levando a palavra, e essa é uma missão que o Senhor Jesus, que Deus deixou para a gente, né? A gente tem que levar a palavra, é nossa obrigação. A gente tem que pregar a palavra a tantos quantos a gente conseguir, a tantos quantos tiverem ouvidos para ouvir, a tantos quantos estiverem preparados e aceitem a palavra, né? Ouvir a palavra. Então, esse ponto é super importante. O quarto, de que formas posso estar causando divergência sobre questões que não são pontos de salvação? O que não é relevante é irrelevante, e o que é irrelevante não tem que ser levado à discussão. Acho que a gente tem que passar por cima, tem que ir embora e partir, ir para os pontos relevantes, né? Aquilo que de fato levam a gente à salvação, levam a gente em direção ao caminho da salvação, né? O que é irrelevante, o que não ajuda a gente é sujeira, é pó, é poeira, né? Deixa para trás, limpa teu caminho disso, né? Passa um pano ali, passa uma vassoura e segue em frente. Qual deve ser o verdadeiro motivo por trás de tudo que eu faço na vida? Essa pergunta é a pergunta do dia, né? Gente, a gente terminou aqui esse texto super interessante, do meu ponto de vista. Eu queria ouvir os comentários dos irmãos, o que cada um tem para dizer, o que cada um tem para impressões que querem compartilhar, os comentários. Por favor, fiquem à vontade. Irmão Ibrahim, eu queria fazer um breve comentário, porque a, a fé parece que inevitavelmente, né, é o exercício desafiador para todos nós, né, a fé. A outra questão que me chamou a atenção muito ali é fé e a caridade, né? Então, fé, caridade e a palavra. A gente, às vezes, né, traduz palavra no sentido literal, né? A palavra oral, da forma oral ou da forma escrita, né? Mas eu queria só lembrar, né, pelo menos para mim eu procuro levar isso bastante em consideração, que a gente fala de todas as formas, com um olhar, com um gesto, às vezes um sorriso, um bom dia, às vezes pode ajudar alguém que a gente, de alguma forma que a gente não sabe, né? Então eu fiquei com essa síntese, assim, sabe? Da questão da palavra, que não seja apenas a palavra, porque às vezes a gente fica numa, como foi dito ali, né? Não, o que não é relevante não precisa, né, atenção. Mas às vezes a gente está dizendo muito mais com um gesto, com uma atitude, como o guardar o sábado, né? Não precisa dizer, você faz, né? É simples, né? Então a gente tá se comunicando com as pessoas assim em tempos que elas estão muito ansiosas, os nervos à flor da pele, né? Muito estressadas. Então, às vezes a gente quebra essa cadeia aí, esse aprisionamento da pessoa com um olá, bom dia, boa tarde, uma coisa simples, né? Era isso que eu queria dizer, não sei, me ocorreu de falar isso aqui. Então a gente se comunica de todas as formas, um gesto, um olhar, uma pequena atitude simples, às vezes dá passagem para alguém que está mais apressado, em vez de disputar o lugar, né? Não apertar a mão na buzina, no trânsito, porque está com pressa, essas coisas são palavras também. Era isso que eu queria dizer. Irmão, muito bem colocado. O nosso comportamento tem que refletir o comportamento do Senhor Jesus. As pessoas nos observam, né? Por onde a gente anda, por onde a gente passa, onde a gente está,
as pessoas estão nos observando. Então, nada melhor do que a gente, no nosso comportamento, passar isso, né? Passar aquela paz, enfim, isso tudo que o irmão falou, porque as pessoas estão alguma coisa que vai chamar a atenção, né, da outra pessoa. Então a gente ao confessar a nossa fé, ao professar a nossa fé, a gente começa pelo comportamento, né? A palavra, a voz, o que a boca vai falar vem depois. Eu acho que começa por aí. Muito bem colocado. Mais alguém, por favor? Essas duas últimas perguntas, eu penso que são perguntas para meditação, né? Para a gente ver nós podemos melhorar, que ponto nós estamos errando, né? A pergunta 4 fala de que forma posso estar causando divergência sobre questões que não são pontos de salvação. E questões que não são pontos de salvação são questões como que o... Irmã Michele, está cortando um pouco, viu? Está picotando. Eu vou falar novamente. Dá para ouvir agora? Sim, está melhor Estão agora. me ouvindo? Que para mim Sim, o sim. som Pode tá prosseguir. bom. Tá indo. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim. Tem algumas questões em convergência e ao invés de nos unirmos, causar um distanciamento, como essa questão que o irmão citou da semente da serpente, como a predestinação, que também foi um outro tema que nós já estudamos, que tem o estudo no chat, como era nesse tempo de Paulo, essa questão da circuncisão. Então, tem alguns pontos que eles não são pontos de salvação, mas podem causar distanciamento, que ao invés de nos aproximarmos da palavra do Senhor e da salvação, nos afasta. Um outro tema também que foi falado foi sobre os nomes em hebraico também, é um ponto que pode distanciar muitas vezes. Então, essa é uma pergunta para reflexão, né? De que forma esses pontos, que não são pontos de salvação, pode causar divergência entre as pessoas. Então, segue a reflexão para todo mundo, né? Para todos nós. E a outra pergunta é qual deve ser o verdadeiro motivo por trás de tudo que eu faço na vida. Então, qual que é o verdadeiro motivo de estarmos aqui hoje? Guardando o sábado, qual é o verdadeiro motivo de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais, né? Então, qual que é, por que nós estamos aqui? Quem nos direcionou até aqui? Então, esse também é uma pergunta que nós devemos nos fazer também, né? E eu desde já, quero novamente dar um feliz sábado a todos e agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos reunidos no mesmo propósito de adorá-lo e santificá-lo no seu dia, o dia que ele nos reservou, dia de descanso, e que tudo que o Senhor faz é perfeito. Ele deu o seu Filho para nos salvar, que todos nós somos pecadores, não merecemos nada, mas por amor, Jesus nos salvou. Então, esse é o meu motivo. E é só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. Amém, muito bom. Pode falar? Eu queria aproveitar, Washington, só um instantinho, eu queria aproveitar, queria pedir se alguém lembrar qual foi o dia para procurar o estudo, onde o Júnior falou sobre o sábado ser um tipo de um portal, portal para a vida eterna, né?
Achei muito interessante aquele estudo, porque seria interessante colocar aqui para o Washington e colocar para o André Felipe também, que não falou, mas ele está ouvindo a gente, né? E tantos quantos quiserem ouvir, evidentemente, né? Porque foi um estudo muito interessante. Isso dá uma compreensão maior e melhor sobre a guarda do sábado, né? Washington, pode falar, você ia falar, né? Em relação a esses negócios de nome hebraico, tem um amigo meu aqui que ele é da Universal, né? Mas eu nem tá, não. Eu mesmo, em relação a esse nome de hebraico, teve um dia que eu li, né? Eu li o livro de Enoque. Aí eu orei. Aí, quando eu deitei para dormir, aconteceu aquele negócio lá, que eles falam que é paralisia do sono, mas todos sabemos que é, né? Batalha espiritual. Aí, só que dessa vez foi muito forte, irmão. Posso falar? Pode, né? É, dessa vez foi muito forte, que eu lembro que eu abri os olhos, eu vi um portal se abrindo na parede do meu lado, eu vi um demônio saindo, ele olhou para mim e falou assim: eu vou te fricotar no inferno. Eu não esqueci isso até hoje. Não tem muito tempo, não, tem poucos meses. Aí eu lembro que eu ri dele. Eu ri dele e falei assim: você sabe que eu estou com. Eu já ia falar o nome hebraico, ele sumiu. Então, vocês acham que esse negócio de nome hebraico afasta a gente do, do Criador? Não deu nem tempo de eu terminar de falar o nome, sumiu. As outras vezes, teve uma vez mesmo que eu orei em nome de Jesus, que eu tive que orar quase o Pai Nosso todo, tá no final ele me largar. Mas dessa vez não, eu nem comecei a pronunciar o nome. Assim que eu fui pronunciar o nome, me largou, sumiu. É muito interessante, né? Interessante esse teu sonho e esse teu testemunho, né? E o teu questionamento. Já houveram questionamentos a respeito disso, tem um estudo sobre isso muitíssimo interessante também, que o Júnior colocou. Eu vou ver se eu acho lá, eu coloco para você. Não tem. No nosso entender, não tem, não faz sentido você ter que ficar falando nomes em hebraico, porque se for assim, você vai ter que fazer uma oração inteira em hebraico, né? Você vai ter que, o culto vai ter que ser em hebraico, enfim, não faz sentido nenhum. Foi o próprio Deus quem dispersou o povo quando estava na construção da Torre de Babel, cada um falando uma língua diferente, né? E só que ele entende todas as línguas que estão sendo faladas. Então, assim, você mudar o nome porque o pessoal acredita que tem que ser o nome hebraico, não faz muito sentido isso, né? Você tem que falar pelo nome que você conhece na tua língua, e isso seria suficiente. Ele vai saber que a intenção, qual é a tua intenção e para quem você está mandando aquela oração. Se você está mandando a oração para Deus, ele vai saber que a oração é para Deus. E é para Deus sempre que a gente tem que mandar a oração, né? Em nome de Jesus Cristo, ele vai entender que você está mandando a oração em nome de Jesus Cristo. Então não faz sentido nenhum também você ficar procurando um nome em hebraico para citar nas tuas orações, enfim. São coisas assim é, recentes, né? São coisas que o pessoal está colocando aí, está sendo muito discutido, está sendo muito falado, na internet principalmente, mas são coisas recentes que há 10, 15, 20 anos atrás não se ouvia falar, né? Ninguém falava sobre essas coisas. Por que que agora eles estão colocando essas coisas dessa forma? Novamente, engano. Eles fazem de tudo. Tá? O sistema religioso está fazendo de absolutamente tudo para levar o povo ao engano. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não ser levado por esses enganos, né? Alguém quer fazer algum comentário em cima disso aí para o Washington? Fiquem à vontade, por favor.
Irmã Michele, irmã Adair, Eric, Riba, alguém quer falar alguma coisa? Sobre qualquer coisa, tá? Por favor. Se não, se ninguém tiver nada para falar, a gente vai fazer uma oração para encerrar, né? Só uma colocação, Ibrahim. Sobre o nome de Deus, de Yeshua, de Hamadia. Só um minutinho. Não importa o nome que você fala, se você fala em hebraico, em português, em inglês, Deus sabe a quem você está se referindo, né? Não que, que você seja proibido, ao meu ver, tá? Se eu estiver errada, me corrija, por favor. Ao meu ver, assim, se você falar Yeshua, e Deus vê que seu coração você está se referindo ao Altíssimo, ao Criador, pode também. Mas nós conhecemos como Deus, o Altíssimo, Jesus Cristo, né? Então, a sua intenção, a referência a quem é o nome. Não sei se eu estou certa, se eu estiver errada, Ibrahim pode me corrigir, por favor. Certíssima, irmã Dair. Eu fico imaginando essas pessoas que moram lá naqueles rincões bem afastados, né? O Brasil é um país muito grande, né? Ele tem dimensões continentais. Eu fico imaginando esse povo que mora lá naqueles rincões bem afastados. Hoje em dia tem internet, tem televisão, tem rádio para tudo quanto é lado, né? Mesmo na mais densa floresta amazônica, né? Você encontra dessas coisas. Mas eu fico imaginando aquelas pessoas que não têm acesso a estudo, né? Estudo de línguas, enfim, estudos mais aprofundados, o povo que mora na roça, que nunca frequentou uma escola, ou então frequentou muito pouco a escola, né? Que não teve oportunidade de ouvir palavras estrangeiras, né? De saber o significado dessas palavras estrangeiras. Ainda que tenham tido acesso ao Evangelho, eu fico imaginando como essas pessoas entenderiam, ou se elas entenderiam, né? Que elas teriam que falar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo em hebraico. Como seria isso na cabeça delas? Portanto, assim, não faz sentido. E eu estou falando do povo afastado do Brasil, mas no mundo inteiro tem muita gente ainda que não sabe ler, que não teve acesso a estudos, que não teve acesso a nada, né? Na Índia tem muita gente que mora naquelas altas montanhas que fazem divisa com o Himalaia, né? Na China tem ainda tem cristãos na China, mas que moram naquelas altas montanhas, no Tibete, na África, né? Os povos não tiveram acesso a estudos, mas eles sabem da existência de Deus, né? E aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, como isso passa na cabeça deles. Então, assim, não faz, Washington, para responder a tua pergunta, não faz sentido que você tenha que obrigatoriamente, para alcançar o Senhor, você tenha que obrigatoriamente falar o nome em hebraico. Isso, como eu falei agora há pouco, né, são coisas que o pessoal está veiculando agora, para levar ao engano. E você pode ver que tem muita coisa que está levando ao engano mesmo, né? Você falou agora há pouco da semente da serpente, os nomes em hebraicos, e tem mais um tanto de coisas aí, por exemplo, as cerimônias, me fugiu o nome aquela hora e agora me fugiu de novo. Aquelas ordenações que se fazem nos templos, essas festas, as festas judaicas, né, estão dizendo por aí, estão veiculando novamente isso, né, que você, para ter acesso à salvação, você tem que participar de todas as festas judaicas. Já não faz mais judaicas, que eu digo de aqueles as Yom ceias, né? Kippur, essas tipos Isso. de festa, né? Isso. Já não Sim. tem muita coisa dessas que já não faz mais sentido nenhum, que já foi descontinuado, que Jesus já com a sua morte na cruz, isso já foi abolido. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e como a gente interpreta, né? Porque tem muita coisa que vai levar ao engano. Muita coisa, como eu disse agora há pouco, que está sendo colocado pelo próprio sistema religioso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que o próprio sistema religioso é quem vai levar o povo à ruína.
né, ao abismo. Alguém quer fazer mais algum comentário em cima disso? Bom, não havendo, então eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje que estiveram conosco aqui nesse estudo. Estudo abençoado, estudo que teve a atenção, a participação de todos vocês aqui, que o Senhor, nosso Criador, Deus eterno, soberano, venha iluminar cada vez mais a cada um de vocês e suas famílias, que cuide de cada um de vocês, que dê o alimento essencial, né, para a vida eterna, o alimento espiritual, né, e que seja conosco agora, hoje e sempre, né, até o final dos nossos dias ou até o final dessa realidade que a gente conhece por presente, né. Queria pedir a alguém que nos leve em oração. Posso pedir à irmã Kate? A irmã Kate está podendo fazer uma oração? Oi, irmão Ibrahim, posso sim. Vamos orar então? Senhor Deus, graça nós te damos, meu Pai, por mais um sábado de estudo que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais da sua palavra, Senhor. Esteja, Senhor, cada vez mais nos dando, Senhor, entendimento, Senhor, para entender, Senhor, o que o Senhor quer nos passar, Senhor, através da sua palavra, Senhor. Que o irmão Júnior, o irmão Ibrahim, Senhor, sejam, Senhor, instrumentos usados, Senhor, cada vez mais, Senhor, para nos ajudar a entender a tua palavra, Senhor. Esteja com os nossos irmãos aqui, Senhor. Esteja com os seus familiares, Senhor. Guarde cada um, Senhor. E que todos nós sejamos abençoados, Senhor. Senhor, continue conosco durante esse sábado, Senhor, e essa semana que ainda se inicia também, Senhor, esteja nos guardando, Senhor, nos protegendo, nos livrando de todo mal e todo perigo, Senhor. Esteja nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, é que eu oro hoje e sempre. Amém. Amém, aleluia. Eu tenho um recado para aqueles que não sabem ainda, e com certeza o Washington não sabe, eu acho que o André Felipe também não deve saber. Os nossos encontros à noite, durante a semana, eles estão acontecendo às 19 horas, tá? A gente está entrando uns 10 minutos antes, quer dizer, 10 para 7, a gente está entrando, para dar tempo da gente, às vezes tem alguma coisa para falar,